Olá pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula aí do nosso curso de C Sharp e essa videoaula é bem interessante, tá? Bem legal mesmo. Que são regras e dicas na declaração das nossas variáveis, tá? Não só variáveis e constantes também. Agora que nós já sabemos como declarar, definir, utilizar constantes, né, no nosso programa C Sharp, nós vamos aprender aí um pouco sobre as regras, né, que são impostas pela própria linguagem, que em relação aos nomes que você poderia escolher para essas variáveis, tá? Algumas regras dessa declaração é que o nome do identificador ele só pode conter apenas letras, dígitos e o caractere underline, ou sublinhado, ou underscores, tá? O primeiro caractere ele deve ser obrigatoriamente uma letra, ainda que o caractere underline, né, o sublinhado, pode ser permitido, o seu uso não é recomendado não, devido ao fato de tornar o código mais difícil de ser entendido. Então a gente tem que pensar muito nisso, tá? Pensar sempre na definição do nosso código, na clareza do nosso código, ok? O C Sharp ele diferencia, tá? Minúsculas de maiúsculas. Então é chamado de case sensitive. Então dessa forma, cliente com C maiúsculo é diferente de cliente com C minúsculo, tá? São identificadores diferentes, são variáveis diferentes. Palavras-chave também não podem ser usadas como identificadores, tá? Então nós temos aí algumas palavras-chave dentro do C Sharp e ele não pode ser utilizado com o nome de variável. Vamos criar aqui um projeto, só para poder desenhar isso para vocês. Vamos colocar aqui, ó, console dicas, só para poder mostrar como que funciona essas declarações, os nomes, né, dessas declarações. Então vou fazer o seguinte, algumas regras básicas para declarações de variáveis. Int, valor, por exemplo, tá? String, underline, nome, cliente, por exemplo. Eu tenho um float aqui que a gente pode utilizar, valor total. Eu tenho um double, que pode ser A3. Eu tenho um short, que pode ser número conta. Número conta. Tá? Então, todos esses identificadores, eles são válidos, tá? Então, aqui, ó, variáveis válidas. Quando eu digo identificador, é identificador das variáveis, tá? Inválidas. E as inválidas, string, cerquilha, nome do cliente, por exemplo. Isso é inválido, tá? Tanto que o C Sharp nem denta. Eu dou enter aqui, ó, ele nem vem aqui para a linha certa aqui, ó. Então, se eu tentar compilar, Ctrl Shift B, ele fala que está errado. Tá? Vamos continuar aqui, ó. Uma outra que é inválida. Underline valor. É inválido também. Se eu tentar compilar, dá erro. Tá? Uma outra que é inválido. Dólar aumento. É inválido também, tá? Então, essas são variáveis inválidas. Então, existe um consenso entre os programadores, autores de livros, né, que os nomes das constantes também devem ser escritos usando apenas letras maiúsculas. É uma prática comum, tá, de todos os desenvolvedores, do C, do C++, do C Sharp, do Java, muitas pessoas utilizam isso. É um padrão mesmo, tá? Muita gente utiliza isso. Então, com frequência, a gente vai ver esse estilo de nomeação. Então, você pode ficar à vontade para escolher o seu estilo, mas o pessoal utiliza muito isso. Então, na declaração de uma constante, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, const string nome cliente. O pessoal costuma fazer isso, tá? Const int idade. Por quê? O nome de uma variável toda maiúscula, ela é um inteiro. Ela é uma constante.
Algumas observações que eu gostaria de fazer para vocês, que é o seguinte: a gente tenta manter um padrão. Isso não é uma exigência, tá? Não é uma exigência do código. São apenas dicas de como que o pessoal utiliza. Então, se a gente tentar manter aí um padrão do nosso código, fica muito mais legal, fica muito mais legível, tá? E a primeira observação que eu gostaria de fazer para vocês é o uso de letras minúsculas para os nomes de variáveis. É uma prática comum, tá? Na linguagem C, C++, como eu falei. Tá? Se o nome da variável for composto de mais de uma palavra, você pode utilizar aí o underline, tá? Ou então a notação camel case, que é chamado o seguinte: se eu tenho aqui uma variável string, nome cliente, eu coloco assim, ó, nome cliente, sendo que a primeira letra é minúscula, mas a que separa, né, quando são palavras são compostas, né, por duas palavras, as variáveis, a gente inicia com maiúscula a segunda palavra. Então é chamado de camel case, tá? Nessa notação, o nome da variável seria, como eu mostrei para vocês, com a primeira palavra iniciando minúsculo e as demais maiúscula. A mesma coisa, nome, cliente, fornecedor, sei lá. Você poderia estar fazendo assim. Então a gente utiliza isso. E o nome das variáveis sempre com nome minúsculo. Muitas pessoas utilizam também str nome, por exemplo, que é para falar que é string, mas eu não adoto isso, não acho que é necessário colocar o tipo da variável junto com ela. Quando a gente está falando de nome de classes, métodos, interfaces, que a gente vai ver mais para frente, né, ou outros elementos de C#, é comum a adoção do Pascal Case. Nesse estilo, a gente inicia a palavra, inicia, né, a escrita com letra maiúscula e continua utilizando o restante. Por exemplo, se eu criasse um método, não vou entrar em métodos agora porque tem mais para frente, mas se eu criasse um método aqui chamado recuperar senha, eu colocaria recuperar senha. Tá vendo? Então eu inicio aqui com maiúsculo e as outras palavras também têm inicialização como maiúsculo, tá? Então eu adoto sempre o camel case, tanto que nos meus cursos, nas minhas videoaulas, vocês vão ver eu adotando aí camel case para variáveis, constantes, tá? Tudo maiúsculo, e a notação Pascal para poder utilizar classes, interfaces e demais elementos, ok? Bom, pessoal, nós estamos evoluindo aí no nosso curso. Eu falei das variáveis, falei das declarações, dei algumas dicas e regras, né? Então nós vamos evoluindo aí aos poucos dentro do nosso curso e vocês vão aprofundando cada vez mais, podendo também fazer testes e questionando, tá? Qualquer dúvida aí pode mandar e-mail mesmo, pode questionar por que isso, por que aquilo, e eu vou estar explicando aí para vocês, ok? Então espero vocês aí na próxima videoaula. Um grande abraço e até a próxima.